No vídeo de hoje você vai entender por que ocorre a menstruação, como a mulher entra no período fértil, as fases do ciclo menstrual, os hormônios que fazem tudo isso acontecer, como é que os ovários e o útero se envolvem nessa conversa. Vou te contar ainda como é que é possível fazer um bebê crescer na barriga de uma outra mulher que não seja sua mãe. E como estou com um pouco de tempo sobrando hoje, vou te contar também como os métodos contraceptivos hormonais funcionam e vou te ensinar a controlar o período fértil. É por isso que antes de a gente avançar, quero que pauses este vídeo e marque bem rápido aquela pessoa que precisa saber sobre todos esses assuntos nos comentários. É urgente isso. Pause o vídeo e marque a pessoa que eu volto já. Olá meus amigos, eu sou o professor Evaristo e eu prometi a vocês que no mês de março, mês dedicado às mulheres, daríamos início a esta série chamada Ginecologia Sem Tabu. E no vídeo de hoje vamos introduzir o funcionamento do corpo da mulher. Vamos falar sobre o ciclo sexual. No primeiro comentário tem a sequência de temas que vamos trabalhar ao longo deste mês. Já adianto, a série está imperdível. Vamos a isso. O corpo da mulher passa por mudanças hormonais complexas todos os meses para se preparar para uma possível gravidez. Esse processo é chamado de ciclo sexual feminino. Não confunda isso com ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual é uma parte do ciclo sexual. E para que o ciclo sexual aconteça, se envolvem o cérebro, os ovários e o útero. Esses três órgãos trabalham de maneira sincronizada, de maneira coordenada. É essa coordenação que vou te contar ao detalhe no vídeo de hoje. O ciclo sexual é o resultado de dois outros ciclos que acontecem ao mesmo tempo. Falo do ciclo ovariano, que acontece nos ovários, e o ciclo uterino, que é aquele que você chama de ciclo menstrual. É a mesma coisa. Vai acontecer aonde? No útero. Antes de corrermos com este assunto, deixa-te apresentar muito rapidamente os órgãos do sistema reprodutor feminino. Vem comigo até ao meu computador. Olha só, aqui nós temos basicamente a estrutura do sistema reprodutor feminino. Vamos aqui. Isto que eu estou a desenhar agora é basicamente o útero. O útero é essa estrutura que desenvolve o bebê. Nesta região, bem aqui, é o colo do útero. Aqui temos ovário, aqui ovário, são essas duas bolinhas que guardam as células reprodutoras femininas, os ovócitos, os gametas femininos. E este fiozinho aqui se chamam ligamentos ováricos, são eles quem seguram os ovários, para não caírem. Aqui temos um outro órgão muito importante chamado tuba uterina. Antigamente a gente chamava de trompa de falópio. Tuba uterina. E esta região se chama vagina. É aqui que durante o ato sexual o pênis chega e vai despejar aqui, vai eliminar aqui os espermatozoides que estão dentro do esperma. Então, em resumo, temos útero, temos ovários e temos tubas uterinas. Se você ainda quiser, trompas de falópio. Agora, principalmente para os homens, o principal órgão reprodutor feminino não é a vagina. A vagina não é o principal órgão reprodutor feminino. O principal órgão reprodutor feminino são os ovários. Por quê? Porque os ovários guardam as células reprodutoras femininas. Os ovários guardam e produzem as células que vão permitir que a mulher fique grávida. E eu falei no início que este era o sistema reprodutor feminino. Qual é a função? Mano, função primordial é reprodução. É basicamente, usando aqui as palavras de Gregor Mendel, é basicamente perpetuar as espécies, é basicamente dar origem a bebezinhos. Vamos voltar aqui para o nosso full screen. Tal como falei, o ciclo ovariano e o ciclo menstrual formam um ciclo sexual, que dura em média mais ou menos 28 dias. Mesmo que o seu não durar 28 dias, isso é uma média, tá? Fizeram um estudo num monte de mulheres e percebeu-se que na maioria das mulheres, este ciclo vai durar em média 28
dias. Agora vamos integrar tudo isso e ver como as coisas realmente acontecem. Isso é muito bom, vocês vão se emocionar. Funciona mais ou menos da seguinte forma. O ciclo sexual feminino não começa nos órgãos reprodutores femininos. Esse ciclo começa na cabeça. Isso porque na cabeça existe uma glândula chamada hipotálamo. E esse hipotálamo vai produzir um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofina. Este hormônio liberador de gonadotrofina, que vem do hipotálamo e o hipotálamo está na cabeça, ele vai transcorrer um caminho e ainda na cabeça vai descer até chegar numa glândula, até estimular uma outra glândula chamada hipófise, que também está na cabeça. Essa hipófise, quando for estimulada pelo hormônio que veio do hipotálamo, a hipófise vai produzir dois hormônios. Esses hormônios são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Estes dois hormônios que foram produzidos na hipófise vão descer e vão vir estimular então os ovários. Os ovários. Então, olha só. O hipotálamo estimula a hipófise estimula os ovários. Por isso, em fisiologia, este trajeto, este caminho, a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise-ovárico. Agora, por que a hipófise está a estimular aqui os ovários? Qual é a razão para isso? Eu preciso fazer uma pausa neste momento para esclarecer algo muito rápido. As células reprodutoras do homem, no caso do homem, as células que a gente usa para fazer filhos se chamam espermatozoides. Nas mulheres, essas células se chamam ovócitos. Nós, os homens, produzimos espermatozoides todos os dias, desde a puberdade. Ou seja, a partir do momento que o homem entra na puberdade, ele começa a produzir as suas células reprodutoras, os seus gâmetas. E isso acontece todos os dias. Por exemplo, estou aqui sentado a gravar esse vídeo. Se você for homem, estás aí sentado a assistir esse vídeo. A nossa fábrica de espermatozoides está a funcionar. Ou seja, estamos a produzir espermatozoides. Aonde? Nos testículos. Essa produção vai parar algum dia, quando a gente chegar numa certa idade. Geralmente aos 40, depois dos 40 ou 55 anos, num processo conhecido como andropausa. Nas mulheres, essa história é diferente. As mulheres não produzem os seus ovócitos todos os dias. Ou seja, enquanto os homens começam a produzir as suas células reprodutoras na puberdade, as mulheres já nascem com todos os seus ovócitos nos ovários em diferentes estágios de maturação. Isso significa que se nesse momento nós tivéssemos aqui na nossa frente, por exemplo, uma mulher grávida e dentro da barriga dela tivesse uma menina, um bebê do sexo feminino, essa menina que está na barriga da mãe já tem todos os seus ovócitos nos seus ovários. Cerca de 1 a 2 milhões de ovócitos já estão lá. E quando esta menina nascer e chegar na puberdade, esses ovócitos vão diminuir para um número de cerca de 300 mil a 400 mil ovócitos. Na puberdade, enquanto o homem começa a produzir, a mulher começa a liberar. Como eles estão em diferentes estágios de maturação, ou seja, como uns estão mais maduros do que os outros, os mais maduros serão liberados primeiro. Interiorize bem esses conceitos, porque para aprenderes o que se segue, vai ser necessário fazer essa escalação. Agora que você já entendeu os conceitos anteriores, vamos perceber quais são os efeitos dos hormônios da hipófise nos ovários. Vamos aqui para a nossa descrição. Eu falei para vocês, recapitulando, que o hipotálamo vai estimular a hipófise vai estimular os ovários. A hipófise estimula os ovários usando dois hormônios, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Preciso recordar um conceito com vocês. Lembra que eu falei que as mulheres já nascem com todos os seus ovócitos em diferentes estágios de maturação? Significa que aqui nos ovários tem ovócitos assim, olha só, tem um ovócito pequeno, tem um ovócito médio, tem um ovócito maior. Isso é que a gente chama de diferentes estágios de maturação. Uns estão mais maduros do que os outros. E é o que está representado aqui, olha só. Tem esse ovócito primário que está muito pequeno, tem este que está maiorzão e tem este que está muito grande. O que é que acontece? Quando o hormônio folículo estimulante chega nos ovários, ele vai estimular uma estrutura chamada folículo ovariano.
Vamos traduzir aqui uma coisinha bem rápida que eu não falei lá atrás que me esqueci. Esses ovócitos que estão nos ovários, eles estão protegidos por uma estrutura, pensa assim, estão protegidos por uma estrutura chamada folículo. Então os folículos protegem os ovócitos. Boa. Quando este hormônio, chamado hormônio folículo estimulante, chega nos ovários, ele estimula esses folículos. Então, esses folículos que estão a ser estimulados, eles começam a aumentar de tamanho. Por quê? Porque eles estão a receber a ação do hormônio folículo estimulante. Quando começa a aumentar de tamanho, o folículo se transforma de folículo primário para folículo em crescimento. Alguns chamam de folículo secundário, que é a mesma coisa. Detalhe, não podes te esquecer. Dentro destes folículos tem o quê? Tem o ovócito. O ovócito, a célula reprodutora feminina, o gâmeta feminino, está dentro deste folículo que está a crescer. O que está a fazer o folículo a crescer é o quê? É o hormônio folículo estimulante, que veio da hipófise. Então, enquanto o hormônio folículo estimulante vai estimulando o crescimento do folículo, o folículo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um tempo que esse folículo se transforma em folículo terciário. Esse folículo terciário é o mesmo que a gente chama em fisiologia de folículo de Graaf. Como este folículo já cresceu tanto, mas tanto, ao redor do 14º, 15º dia, o que acontece? O hormônio folículo estimulante, ele vai dar lugar a um grande crescimento, a um grande pico do outro hormônio que também veio da hipófise, que é chamado hormônio luteinizante. Então, ao redor do 14º dia ao 15º dia, há um pico do hormônio luteinizante. O que o hormônio luteinizante faz? Ele faz com que esse folículo... Deixa eu mudar a cor aqui, porque já está me incomodando esse amarelo, que eu nem sei se você vai conseguir ver na tua tela. Vamos mudar para o preto. Então, ao redor do 14º dia ao 15º dia, vai haver um pico do hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante, quando eu falo um pico, significa que vai ter, assim, grande quantidade de hormônio luteinizante. A grande quantidade desse hormônio luteinizante é que vai fazer rebentar esse folículo de Graaf. Pô, pessoal, pensa. Se o folículo de Graaf rebentar, o que vai sair cá para fora? Vai sair cá para fora o que estava lá dentro. E o que estava lá dentro? O ovócito, o gâmeta feminino, a célula reprodutora feminina. E quando esse folículo de Graaf rebentar, esse ovócito então vai fazer o quê? Vai sair. E quando ele sair, a gente está então num período chamado ovulação. E a tradução dessa ovulação, a tradução mais próxima, é que a gente acabou de colocar a mulher no período fértil. Período fértil é o quê? Tradução, é aquele período que a mulher pode ficar grávida. E por que aqui na ovulação a mulher pode ficar grávida? Porque a mulher acabou de liberar, né, a célula que pode se unir com o espermatozoide que vai vir do homem. Então o que está acontecendo aqui? Na ovulação, quando se libera esse ovócito, o ovócito vai sair daqui do ovário e vai entrar na tuba uterina. Só avançando uma coisa, mas meu papai está dando aula aqui no vídeo, no YouTube. Sei lá, no Facebook. Já agora, escreva nos comentários de onde você está a assistir, de qual plataforma você está a assistir este vídeo. Eu estava a dizer que na ovulação, o ovócito vai ser liberado pelo ovário e vai chegar até na tuba uterina. Só uma surpresa muito rápida. Aqui na tuba uterina tem uma região chamada ampola. O ovócito liberado vai ficar presozinho aqui na ampola, entenda assim. Se essa mulher se envolver sexualmente, os espermatozoides vão entrar e vão se encontrar aqui na ampola num processo conhecido como fecundação. Isso é só surpresa. Vamos voltar para a nossa aula. Surpresa não, isso é só curiosidade. Vamos voltar para a nossa aula. Liberou-se o ovócito no 14º dia. Então, é por isso que o 14º dia, né, a partir do 14º dia até o 17º dia, são os dias em que as mulheres geralmente entram no período fértil. E quando eu explicar a tabelinha, você vai compreender isso. Mas tem uma outra coisa que eu quero que você comece a compreender agora. Quando a hipófise libera o hormônio luteinizante aqui e libera o hormônio folículo estimulante, esses hormônios vão ter dupla função. Primeiro,
vão preparar o ovário para liberar o ovócito, que é a ovulação que já aconteceu. Segundo, vão começar a estimular o ovário a produzir um hormônio muito importante conhecido como estrogênio. O estrogênio é produzido no ovário. Quando o ovário é estimulado pelo hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, além de liberarem o ovócito, também produzem estrogênio. Vem comigo, não se distraia. Por que o ovário está a produzir o estrogênio? Pensa comigo. Se o ovário está a liberar um ovócito para essa mulher ficar grávida, uma coisa que eu não te contei, que eu vou adiantar já agora, se esse ovócito for fecundado, ele vai vir parar na região média do útero, bem aqui, e ele vai se fixar aqui no útero. Essa fixação, em fisiologia, a gente chama de nidação. Nidação. Para você que é angolano, você sabe, quando as nossas mães fazem lavra, antes de colocarem o grau na terra, tem que preparar a terra. E quando preparam a terra, fazem uma montanhazinha de terra que a gente chama de mubanga. É nessa mubanga que se coloca o grau para, né, desenvolver então a planta. A região média do útero aqui, na verdade, é a mubanga, onde esse óvulo fecundado tem que vir se implantar. Agora, se esse óvulo fecundado vai se implantar aqui nessa mubanga, o que tem que acontecer previamente? Tem que se preparar essa mubanga, tem que se aumentar o tamanho desse músculo. Em linhas gerais, quero que você entenda assim. Temos que aumentar o músculo do útero. Para quê? Para que esse óvulo, quando for fecundado, venha a se fixar. É aqui que entra o estrogênio. Ou seja, o corpo é tão inteligente que ao mesmo tempo que está a liberar um ovócito para ser fecundado, também está a produzir estrogênio para aumentar o tamanho do útero. Funciona assim. Como eu estou a liberar um ovócito para ser fecundado, antes que um espermatozoide venha fecundar ele, é melhor eu começar já a preparar aqui o terreno, porque se ela ficar grávida, essa parte do útero vai ter que desenvolver esse óvulo fecundado até chegar a feto. Então, por isso é que, ao mesmo tempo que o ovário está a liberar o ovócito, estimulado pelo hormônio luteinizante, nesta mesma hora, o ovário está a produzir estrogênio que está a aumentar, basicamente, o tamanho do útero. Isso é muito importante. O que vai acontecer? Se esse ovócito for fecundado, se a mulher se envolver sexualmente nesse período fértil, esse ovócito se transforma numa outra célula chamado zigoto. Zigoto, em linhas gerais, é a união entre o espermatozoide e o ovócito. Esse zigoto vem e se implanta no músculo uterino num processo chamado nidação. Agora, o que vem a seguir é muito importante. Se aqui no período fértil, do dia 14 até o dia 17, a mulher ficar grávida, o que vai acontecer? O ovário começa a produzir um outro hormônio. Esse hormônio é a progesterona. A progesterona faz o quê? Traduzindo, a progesterona é o hormônio que vai manter este músculo uterino fixo. Vai impedir que esse músculo caia, vai fazer com que esse músculo uterino permaneça ali, fique preso ali para desenvolver o bebê. Essa progesterona, então, vai manter a estrutura do endométrio. Tem uma coisa que é muito importante que vale a pena falar a partir de agora. Deixa eu recuar aqui na primeira imagem que a gente estava a trabalhar, que é, deixa eu ver aqui, esta. Lembra que eu falei que o hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotrofina? Esse hormônio estimula a hipófise. Estimulando a hipófise produz o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que vão estimular os ovários. Então, aqui tem uma coisa muito importante que precisas saber. Essa progesterona, já te falei que ela está a ser produzida pelo ovário. A progesterona vai manter a integridade da parede do útero. Nessa mesma hora, a progesterona vai começar a impedir que o hipotálamo produza o hormônio liberador de gonadotrofina. Ou seja, enquanto o ovário está a produzir a progesterona, né, essa progesterona inibe o hipotálamo de produzir o hormônio liberador de gonadotrofina. Se esse hormônio não está a ser produzido por conta da influência da progesterona, o que vai acontecer? Não tem nada que vai estimular a hipófise.
Se não tem nada que vai estimular a hipófise, também não vai ter hormônio luteinizante e também não vai ter hormônio folículo estimulante. Se não tiver hormônio luteinizante, nem hormônio folículo estimulante, não existem os hormônios que vão fazer com que o ovário amadureça um ovócito e também não existe o hormônio que vai fazer com que esse folículo estimulante libere o óvulo. Se não se libera o óvulo, não há ovulação. Se não há ovulação, a mulher não entra no período fértil. Sabendo disso, em farmacologia, nós inventamos um conjunto de medicamentos que você conhece hoje em dia como sendo os anticoncepcionais. Como é que funcionam os anticoncepcionais hormonais? Como a gente sabe que a progesterona inibe o hipotálamo, então a gente produziu um medicamento igualzinho à progesterona. A Depo-Provera, que muita gente vai para o hospital e recebe para fazer planeamento, para não ficar grávida. A Depo-Provera é um análogo à progesterona, ou seja, é um medicamento que simula a progesterona, é igual à progesterona. O que esse medicamento faz? Inibe o hipotálamo de produzir o fator liberador de gonadotrofina. Sem esse fator liberador não há estímulo na hipófise. Sem o estímulo da hipófise não há produção de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. E sem esses dois hormônios a mulher não ovula, não há ovulação. Se a mulher não ovula, a mulher nunca entra no período fértil. Então, enquanto a mulher estiver a utilizar o medicamento, a mulher não entra no período fértil, a mulher não engravida. Isso explica por que os casais não têm bebês quando fazem planeamento. Eu espero que tenhas entendido isso. Vamos voltar para a nossa imagem central aqui. Uma explicação um pouquinho mais fina, mais perspicaz, é basicamente o seguinte. Quando o folículo de Graff se romper e liberar o ovócito, ele se transforma num corpo, numa estrutura chamada corpo lúteo. Na verdade, é esse corpo lúteo aqui nos ovários que vai começar a produzir então a progesterona, uma coisa muito importante. E a progesterona vai manter a integridade do útero. Lá mais pela frente, quando a gravidez desenvolver, a produção, ou seja, quem vai manter a integridade desta parede do útero já não vai ser a progesterona, vai ser um hormônio que vai ser produzido por uma outra estrutura chamada sincício trofoblasto, que é o gonadotrofina coriônica humana. Esse hormônio vai começar a manter a integridade do útero, impedindo que ela caia. Já agora, o gonadotrofina coriônica humana é o hormônio que cai na urina e que permite que quando as mulheres mijem no teste de urina, venha positivo, caso esteja grávida. Então, depois da ovulação, o folículo de Graff se transforma em corpo amarelo. O corpo amarelo vai começar a produzir, então, a progesterona. O contrário dessa história também é verdade. Vamos supor que essa mulher, essa menina, vai lá, ela ovulou, mas não teve relações sexuais. Ou teve relações sexuais protegidas. O que acontece? Esse ovócito vai ficar aqui na seca. Vai ficar aqui à espera até que venha um espermatozoide. Se não vier um espermatozoide, o que acontece? Lembra que a progesterona é quem está a manter a parede do útero aqui intacta, esperando que o ovócito venha, o zigoto venha e se nide aqui, e se fixe aqui? O que vai acontecer? Se essa mulher não se envolver sexualmente a ponto de o espermatozoide entrar aqui, este corpo amarelo que está a produzir a progesterona, ele morre. Se transforma numa estrutura chamada corpo branco, né? A gente chama também de corpo albicans. Esse corpo branco ou corpo albicans não tem capacidade de produzir progesterona. Se não tem capacidade de produzir progesterona, os níveis de progesterona começam a cair. E se os níveis de progesterona começam a cair, você tem um problema grande. Por quê? Porque era essa progesterona quem estava a manter a parede do útero intacta. Nessa hora que o corpo amarelo se transforma em corpo albicans e o corpo albicans não consegue produzir progesterona, ao cair os níveis de progesterona, já não tem nada que segura o útero, já não tem nada que mantém a parede do útero ali intacta. Nessa hora, a parede do útero começa a descamar. É essa descamação que a gente chama de menstruação. Então, a menstruação é a descamação da parede do útero. Por quê? Porque diminuiu os níveis de progesterona. Uma curiosidade. Voltamos aqui. Mulher liberou o ovócito.
se envolveu sexualmente, engravidou, vai lá, fecundou. Se fecundar, você sabe que vai continuar a se produzir a progesterona. Nessa hora, enquanto estiver a produzir progesterona, a parede do útero nunca cai. E como a progesterona depois vai ser substituída pela gonadotrofina coriônica humana, a função delas aqui é segurarem a parede do útero. Por isso é que uma mulher grávida não menstrua. É impossível uma mulher grávida menstruar. Por quê? Vão garantir a integridade da parede do útero, impedindo que ele descame. Por isso, durante a gravidez, não existe menstruação. Porque pensa, se essa parede é a parede que tem que receber o bebê, imagine se ele descamar. O bebê vai sair com a menstruação. Por isso é impossível uma mulher grávida menstruar. Ah, não, minha vizinha quando fica grávida ainda há menstruação. Pessoal, nem todo sangue que sai pelo canal vaginal é menstruação. Tem que ficar ligado nisso. Além do mais, durante a gravidez podem ter outros tipos de sangramentos que precisa ser classificado em clínica médica para saber a origem e se vai dar risco de aborto ou não. Porém, não é menstruação. Vamos avançar aqui. Uma outra coisa que é, na verdade, uma curiosidade. Falei para vocês que do dia 14 até o dia 17, é mais ou menos nesse período que vai acontecer a ovulação. Nessa hora, quando a mulher ovula, a gente espera esse ovócito sair do ovário. Quando ele sai do ovário, a gente pode tirar esse ovócito, levar no laboratório, numa placa. Colocamos esse ovócito nessa placa, pegamos um espermatozoide do homem, também colocamos nesta placa, e eles vão se unir e vão formar o zigoto. Esta fertilização que está a acontecer fora do corpo da mulher é o que a gente chama de fertilização in vitro ou fertilização assistida. Lembra aquelas mulheres que por alguma razão não conseguem, mulheres e homens também, que não conseguem de modo natural engravidar, o que acontece? Acontece dessa forma, se faz a fertilização assistida ou fertilização in vitro, que é quando, né, no período de ovulação, se tira o óvulo da mulher e se leva até a uma placa laboratorial. Nessa placa se une o espermatozoide ao ovócito e vai dar então o zigoto. É isso que é a reprodução assistida. Agora, já tenho o óvulo fecundado, já tenho o zigoto, eu tiro esse óvulo fecundado e coloco na barriga da mãe. E a mãe vai desenvolver isso no útero dela e até o bebê nascer. Tal como acontece em muitos países, tipo o Brasil, por exemplo, que é um lugar que eu vi muito isso. Tem mulheres que não querem assim estragar o corpo com a gestação, o termo é mesmo esse, né? Porque quando a mulher fica grávida tem um monte de modificações que muitas mulheres não querem. O que acontece? Este casal fala com uma outra mulher, olha, nós queremos que você desenvolva o nosso bebê e vamos te pagar um dinheiro. Então, depois daqui da fecundação, se tira esse óvulo fecundado e se coloca no útero de uma outra mulher. Essa mulher vai nutrir e vai desenvolver este bebê, que não é dela. Este bebê é 100% do casal que deu as células reprodutoras. O que essa mulher vai fazer é o quê? É emprestar o útero e a sua circulação sanguínea para nutrir esse bebê. É uma incubadora humana, é uma barriga de aluguel. É este termo que geralmente se usa. Uma outra história que é, na verdade, uma curiosidade. Deixa-me voltar aqui na primeira imagem. Aqui, boa. Você vai perceber algumas vezes que quando uma mulher recebe uma notícia muito triste, que dura muito tempo, exemplo, um óbito, né? Uma mulher que perdeu o marido ou perdeu um filho, ela fica muito angustiada. E nessa angústia, a mulher começa a produzir um hormônio, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio é chamado cortisol. O cortisol tem praticamente o mesmo efeito que a progesterona. O cortisol começa a inibir o hipotálamo de produzir o hormônio liberador de gonadotrofina. A história é a mesma. Sem este hormônio, não tem nada que estimula a hipófise de produzir o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, esses dois hormônios também não vão existir. Se esses dois hormônios não existirem, o que vai acontecer? Não tem nada que vai excitar os ovários de produzirem, né, assim, de liberarem os ovócitos.
Por conta disso, muitas mulheres quando estão num problema sério como o óbito, essas mulheres ficam muito tempo sem menstruar. Por quê? Por conta da angústia. A angústia libera cortisol. O cortisol, a angústia estimula a produção de cortisol. Portanto, ele vem das glândulas suprarrenais, glândulas que estão por cima dos rins. Esse cortisol, ele é importante. Por quê? É importante nessa hora porque vai inibir o hipotálamo inibe a hipófise inibe os ovários e por conta disso a mulher não vai menstruar. Vamos voltar aqui para nossa imagem, eu estou já a terminar. Enquanto o ovário estiver a produzir a progesterona, perceba que os níveis de hormônio folículo estimulante e os níveis de hormônio luteinizante estão muito baixos. Essa linha azul e essa linha cor de laranja são o hormônio folículo estimulante e também o hormônio luteinizante. Então, a progesterona inibe a produção destes dois hormônios. Por isso é que quando a mulher está no período fértil, não há liberação de um outro ovócito. E quando a mulher está grávida, né, não há também liberação de um outro ovócito, não há menstruação e não há todo o processo fisiológico estimulado da hipófise. Vamos sair daqui, eu tenho certeza que você entendeu. Se você não entender alguma coisa, coloque nos comentários, eu gravo um outro vídeo explicando os detalhes ou eu respondo lá nos comentários, não sei, vou fazer alguma coisa para que você não tenha dúvidas. Já agora eu preciso que você me siga. Mano, esse vídeo dá muito trabalho. Você não imagina aqui a artilharia que eu tenho aqui para produzir tudo isso. Tem aqui um monte de coisas, tenho que desenhar. Inclusive já agora, prompts para o engenheiro Albano Dalla, que nos ofereceu uma mesa digitalizadora. Eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês. Quando você vê a gente fazendo esses rabiscos, é porque nós temos uma mesa digitalizadora aqui que foi oferta do engenheiro Albano Dalla. O contato do Facebook dele está a passar aqui na tela em algum lugar. O engenheiro Albano, vendo a nossa necessidade de explicarmos melhor aqui os nossos temas, né, ofereceu-nos essa mesa digitalizadora que nos ajuda muito. Se você quiser oferecer alguma coisa para Biodala aqui, sei lá, de repente um chapéu, uma t-shirt para a gente apresentar os vídeos, de repente um equipamento, vai lá, faça isso que nós agradecemos muito, nós agradecemos desde já. Vamos avançar. Vamos agora aprender a dominar este ciclo. Bem lá no início, eu falei que o ciclo sexual dura mais ou menos 28 dias. E nestes 28 dias, é importante que saibas que dentro do ciclo sexual de 28 dias tem o ciclo menstrual. E esse ciclo menstrual, ele é muito importante porque a menstruação vai durar mais ou menos de 4 a 5 dias. De 4 a 5 dias. Então, a partir do 6º dia até mais ou menos ao 11º dia, deve dar ali mais ou menos 6 dias. O que está a acontecer aqui? Olha só, eu não sei se eu falei isso lá atrás ou não, mas vou falar agora. Quando a mulher menstrua, significa que a parede do útero descamou. Se descamou, a mulher precisa reconstruir de novo essa parede do útero para ela ou ficar grávida ou menstruar de novo. Por isso é que isso é um ciclo. Isso é uma coisa que começou um dia, né, e vai terminar daqui a alguns anos, quando a mulher entrar, né, na menopausa. Então, se a mulher menstruou aqui, nesse período, significa que descamou a parede do útero. Se descamou a parede do útero, ela precisa, afim, vai lá, recuperar essa parede do útero, precisa fazer crescer de novo essa parede do útero, porque ela é uma pessoa que pode ficar grávida apesar de ter menstruado no mês passado. A menstruação do mês passado não pode impedir a mulher de ficar grávida, afim, no próximo mês. Então, para corrigir isso, o que acontece? O útero começa a ser formado de novo. E essa formação do útero acontece do dia 6 até ao dia 11. Quem é que está a ajudar a formar esse útero, a construir esse útero? Lembra que eu falei lá atrás? É um hormônio chamado estrogênio, que está a vir dos ovários. Nessa hora, o estrogênio está a reconstruir a parede deste útero. Uma coisa importante que eu falei também lá atrás. Os hormônios dos ovários,
o estrogênio e a progesterona, eles inibem o hipotálamo. Lembra? Inibem o hipotálamo. Se inibem o hipotálamo, não tem como o hipotálamo estimular a hipófise. Se não tem como o hipotálamo estimular a hipófise, não tem como a hipófise estimular o ovário. Então não tem como ter ovulação. Então, neste período de 6 a 11, não tem ovulação. Se não tem ovulação, nesse período a mulher não libera ovócito. Se não libera ovócito, a mulher não fica grávida. A mulher aqui não engravida. Por quê? Porque o estrogênio está a fazer crescer a parede do útero, e enquanto se está a fazer crescer a parede do útero, não há ovulação. Por quê? Porque o estrogênio inibe o hormônio do hipotálamo. Mas também pensa, é questão de lógica. Se eu estou a fazer crescer aqui a parede que tem que receber o bebê, esse bebê não pode estar disponível para se implantar aqui. Pessoal, estou a falar bebê, mas entenda logo. É basicamente o ovócito fecundado, é o zigoto. Então, se eu estou a reconstruir aqui a mubanga, onde o zigoto tem que se fixar, esse zigoto não pode existir ainda. Não pode existir, porque se ele existir nesse período, né, não vai ter onde se fixar. Então, por isso é que neste período de reconstrução do útero, este período do dia 6 até o dia 11, a mulher aqui, se envolver sexualmente, ela não fica grávida. Agora, do dia 12 até ao dia 16, é um período de risco. De risco por quê? Porque apesar de, em média, as mulheres ovularem no dia 14, elas podem ovular do dia 12 até o dia 16. Num desses dias, a mulher vai ovular. Por isso é que aqui, esse período de 12 até dia 16 é o período em que a mulher simplesmente não pode envolver-se sexualmente. Por quê? Porque ela vai ficar grávida. Se ela não quiser, ela não pode envolver-se sexualmente. Se ela quiser, o momento propício é exatamente este. Agora, a partir do dia 17 até ao dia 28, o risco de a mulher ficar grávida diminui muito, assim, diminui drasticamente. Não estou a dizer que a mulher não pode ficar grávida, porque a viabilidade do ovócito depende de mulher para mulher. Quando eu falo viabilidade, estou a dizer assim, depois da ovulação, que vai acontecer em qualquer um desses dias, do 12 até o dia 16, o ovócito geralmente fica vivo até 24 horas, geralmente, até 24 horas. Quer dizer, mesmo que a mulher ovule no dia 14, até o dia 16, a gente espera que ele já seja inviável, em outras palavras, já esteja morto, já não possa ser fecundado. Por isso é que do dia 17 até ao dia 28, boa parte das mulheres, quando se envolvem sexualmente nessa fase, elas já não ficam grávidas, né? O ovócito aqui começa a entrar em fase de putrefação e já não é viável a fecundação. Estou aqui a dizer, boa parte das mulheres. As exceções, elas existem e são naturais. Agora, quais são aquelas mulheres que têm ciclos sexuais regulares? São aquelas mulheres que ela começa a sangrar, assim, todo mês. Vamos dar aqui um exemplo. Olha, todo mês ela sangra no dia 25. Se falhar, assim, sangrar no dia 26. Ou então vai sangrar no dia 27. Essas mulheres têm ciclos regulares. Por quê? Porque sempre aparece na mesma semana, sempre aparece no mesmo horizonte temporal. Agora, uma mulher que tem ciclo que dura menos de 21 dias, e com isso quero dizer o quê? Uma mulher que, vai lá, menstruou no dia 25. Daqui a pouco, no dia, vai lá, no dia 4, essa mulher vai menstruar de novo. Ou no outro mês vai menstruar no dia 18. Essa mulher tem ciclo irregular. E deixa eu já dizer aqui, os ciclos irregulares não dá para controlar. Não dá para fazer conforme eu fiz aqui, não. A menstruação daquela menina vem sempre no dia 25, 26 ou 27. Então, é só contar, né, aqui 14 dias, esperar a partir do dia 12 até o dia 16 vai acontecer a ovulação. Depois do dia 16 é só avançar com, né, os restantes dias que já se pressupõe que haja putrefação do ovócito. Nessas mulheres dá para fazer isso. Por isso é que isso é chamado de método de tabelinha. É fazer uma tabela mesmo e controlar os dias. Nas mulheres que têm menstruação irregulares, que são aquelas que aparecem em dias alternados, em dias assim, aleatórios, e esse ciclo não dá para controlar, é isso que a gente chama de menstruação irregular.
Eu realmente espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu sei que eu falei muita coisa, fiz muitos rabiscos, mas eu sei que o elementar, o básico, ficou. Se você não entendeu alguma coisa, você coloca nos comentários. Eu vou fazer um vídeo muito rápido a explicar só aquela parte, ou então vou comentar escrevendo mesmo. E o mais importante, siga as minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Marque os seus amigos e amigas, porque o meu perfil só aparece em coisas ligadas à saúde, e saúde é basicamente o nosso bem maior, e é uma coisa que todos nós temos que salvaguardar. Eu espero por você no próximo capítulo desta série e tô lá com o Mosh.